Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir posteriormente lá no YouTube ou apenas nos ouvir lá no Spotify. Hoje, um assunto de extrema relevância com a participação da professora Cristina de Jesus, que gentilmente aceitou o convite de podermos conversar sobre prova penal e falsas memórias, que é fruto da sua dissertação de mestrado no programa de Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul. A professora Cristina de Jesus é graduada em Direito pela FURG, especialista em Ciências Penais pela PUC do Rio Grande do Sul, mestra também pela PUC do Rio Grande do Sul em Ciências Criminais, especialista em Direito de Família pela FMP, foi bolsista da CAPES, autora do livro Prova Penal e Falsas Memórias, que é essa obra aqui, assessora de desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na 5ª Câmara Criminal, professora convidada dos cursos de pós-graduação Lato Sensu em Direito Penal e Processo Penal Uniriter, Unicinos, UPF, Academia Brasileira de Direito Constitucional, ABD-Const, pós-graduação em Psicologia Forense, da IMED, da FESDEP, Laboratório Regional do IBCCRIM e professora de Direito Penal na FADERGS. Professora Cristina, é uma honra tê-la conosco hoje. Obrigada, Carlos, pelo convite. É uma satisfação muito grande poder estar aqui falando com vocês. Uma boa noite para quem está nos ouvindo e quem vai ouvir em outro momento, né? Eu gosto de dizer também para os alunos um bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, que sempre tem alguém que assiste durante a madrugada. Mas é muito bom aqui poder participar dessa discussão aí sobre prova penal e falsas memórias. Professora Cristina, todos os convidados que a gente conversa, a gente sempre pergunta assim, me diga uma coisa, como é que o direito entrou na sua vida? Como é que ele se apresentou? Como é que a senhora foi apresentada ao direito? Então, né, Carlos, eu resolvi fazer direito muito cedo, com 17 anos, né, fiz vestibular na Federal. Eu sou formada em magistério, então lecionar para mim já é uma coisa que vem desde sempre. E eu achei que a carreira jurídica tinha um viés mais interessante, né? Porque aí aquela questão, né? Parece um chavão, mas se abre um leque de possibilidades. Então, eu achei mais interessante a graduação em Direito do que em outra área. E embora naquela época e até hoje, até fazendo um link com o meu trabalho, eu ainda tenho assim, uma certa tendência a gostar, né, e pesquisar de assuntos que são interdisciplinares, principalmente vinculados à psicologia, né, e à psiquiatria. Quem sabe, né, se fosse em outro momento, eu talvez tivesse escolhido outra graduação, mas eu preferia direito. E quando a senhora estava estudando lá na Faculdade de Direito, como é que a senhora foi se direcionando para a área penal, para a área criminal? Então, Carlos, na época, claro, embora eu sou professora de Direito Penal e de Processo Penal, atualmente eu leciono crimes em espécie e penas e medidas alternativas na faculdade, né, para graduação, mas na época, eu confesso, as aulas mais interessantes, realmente, isso é uma unanimidade nos cursos de Direito, são as aulas de penal. E na época eu era processualista civilista, olha que interessante. Porque o meu tema, né, o meu tema até de TCC foi sobre antecipação de tutela. Aí eu escrevi antecipação da tutela à luz da dromologia, né, o estudo do tempo, por que as pessoas querem antecipar o resultado do processo, né, querem o resultado hoje daquilo que elas poderiam ter né, numa realidade processual mais distante, e à luz da sociologia do risco. E aí, quando eu vim morar em Porto Alegre, né, para fazer os cursos de pós-graduação e tudo mais, me surgiu essa questão aí do direito penal e acabei me enveredando aí para a área criminal. Então, e além de lecionar, né, a senhora chegou a advogar? Como é que a senhora, lá profissionalmente, olha, eu vou seguir por essa área? A questão do magistério a senhora já tinha, como a senhora já tinha comentado, já tinha essa feição. Mas
as outras áreas de atuação do direito, como é que surgiu na sua vida? Então, né, como todo recém-formado, eu vim para Porto Alegre para estudar na Escola da Magistratura, que foi, assim, excelente para a minha formação, porque o intuito era ser magistrada. E por questão, né, do destino, eu acabei não concluindo, fui até a terceira etapa do concurso e não concluindo justamente a prova penal, né, a sentença criminal. E aí é interessante porque eu resolvi fazer um voluntariado no Tribunal de Justiça com o professor Nereu Giacomoli, que foi meu professor e depois foi meu orientador do mestrado, e eu disse para ele, professor, eu preciso aprender a fazer sentença criminal, olha o que é a vida, né? E hoje eu dou aula de aplicação da pena. Então, claro, aí a vida sempre vai se enveredando para outras questões, eu acabei não fazendo mais concurso para magistratura, por questões pessoais, e naquela época também havia uma escassez de concurso público, então houve um intervalo muito grande, né, naquele que eu não consegui terminar, né, não consegui passar, e para um outro, e aí eu acabei estudando, fiz as minhas pós-graduações todas, e acabei lecionando, e hoje eu exerço atividade lá no Tribunal de Justiça. Então, e sempre lecionei, né, isso é uma coisa que eu sempre fiz, né. Prof, adentrando ao nosso tema ali, porque com certeza é algo que deve intrigar não só advogados, mas pesquisadores de modo geral, a influência da memória no processo e especificamente no processo penal, né? Sim. E aí a gente estava conversando antes aqui, tem uma breve introdução, não é bem introdução, mas um trecho, né, do Paul Virilot, que era filósofo, e na sua obra, e eu gostaria que o pessoal prestasse atenção, olha que interessante isso. O conteúdo da memória é função da velocidade do esquecimento. Quer dizer que a memória é o que resta quando nós esquecemos e o que não há memória, e que não há memória sem esquecimento. Porém, a rapidez do esquecimento é mais importante, porque se esquecemos muito rápido, caímos na amnésia. Mas se nós não esquecemos, ficamos loucos. Fecha aspas. Olha que profundo isso. Como que esse tema lhe surgiu, professora, para ser pesquisado e como que isso surgiu como sim, o objetivo do seu mestrado, né? Sua dissertação de mestrado? Então, Carlos, quando eu fiz especialização em ciências penais na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, foi muito interessante, porque a PUC é toda voltada para essa questão interdisciplinar, né? E essa pós-graduação em ciências penais foi muito interessante e me deu o start do tema numa aula de introdução à psiquiatria. Né? Como eu te falei no início, né? Sim. Eu gosto muito assim de temas interdisciplinares. E me deu esse tino, né? Disse, nossa, esse tema é muitíssimo interessante para ser pesquisado, e eu acho que vai valer, né? Vai valer o esforço, vai valer que o aluno, só para o aluno entender, ele tem que ter um brilho no olho quando ele vai escrever sobre um determinado tema. E isso me deu aquela sensação de, nossa, é um tema inédito, era ao menos, né? Quase, não quero dizer que eu sou inédita, não é isso, né? Mas era um tema assim muitíssimo pouco falado na área do direito, embora fosse muito abordado já há séculos atrás na psicologia e na psiquiatria. E eu pensei, nossa, isso vai ser um tema 2007, né? Um tema de suma importância que não é muito bem tratado aí pela questão das ciências jurídicas. Então, foi nessa aula de introdução à psiquiatria, justamente com esse viés interdisciplinar, de olhar a lei, né? Não só no viés jurídico, né? Mas trabalhar com a lei, com o processo criminal, sobre outros vieses. Foi daí que surgiu o estudo aí das falsas memórias, juntando, né, esses dois temas. Como é que a senhora construiu ali? Claro, evidentemente, né, tem uma construção na obra aqui, não esquecendo, aqui está a obra, Prova Penal e Falsas Memórias, que será sorteada, inclusive,
parceria com a Livraria do Advogado. Como é que a senhora construiu, então, a sua pesquisa e a dissertação? Então, o que eu pensei, né, Eduardo? Num primeiro momento, né, eu passei a trabalhar, né, com questões acerca da prova, considerações acerca da prova no processo criminal. E aí trabalhei com o sistema inquisitivo, sistema acusatório, diferenciação, né, a questão dos princípios probatórios, né, principalmente, né, o que seria necessário para derrubar a presunção de inocência, e passei a análise aí da prova testemunhal, né, conforme o nosso Código de Processo Penal. Bom, depois disso eu resolvi me aventurar estudando um pouco da memória, né, e utilizando autores. Utilizei muito o Ivan Esquerdo, professor já falecido, né, que trata da memória, né, sobre o estudo do processo mnemônico em si, como é que se dá esse processo mnemônico em si, conforme eu ia estudando. Claro, eu sou uma leiga no assunto, eu comecei a entender, nossa, como a nossa memória é falha, né? Como a memória humana, por si só, sem nenhuma patologia, o próprio processo mnemônico é falho. E aí fui descobrindo outros autores que também eram estudados e aprofundados no programa lá de Ciências Criminais, no mestrado. Descobri um autor muito interessante, que é o Damasio, Antônio Damasio, um neurocirurgião português, que passou a fazer uma desconstrução do pensamento, do cartesianismo, do pensamento de René Descartes, dizendo que não há separação entre emoção e razão, e explicando como é que se dá o funcionamento da memória. E aí eu ingressei, né, no estudo das falsas memórias em si, através, né, dos estudos de casos de laboratórios, e o que aí deu, né, uma concretude, uma realidade para a minha pesquisa, né, que eu resolvi trazer a temática para abordagem processual penal. Qual é o link de ligação entre a memória da testemunha, porque a testemunha necessita da memória para a reconstrução de um fato, e principalmente que está muito em voga, né, que é uma prova frágil para o reconhecimento de objetos e de pessoas e para o reconhecimento fotográfico, né, e qual a relação desse tema, né, em que uma falsa memória afeta o nosso processo criminal. Claro, sempre contando que a falsa memória, para aqueles que não conhecem o tema, é uma recordação de um fato que não existiu, né? Não é mentira, não é a verdade, né? É uma recordação de um fato realmente que não existiu. E aí eu trago, né, por final, né, Carlos, a questão, né, de casos concretizados, né? Eu até me lembro do professor Rodrigo Gringuelli de Azevedo, que me auxiliou nessa parte. Ele disse: olha, a tua pesquisa de campo, ela não precisa ser quantitativa, até porque na época havia uma escassez de acórdãos, de decisões judiciais que fossem baseadas nesse tema. Era um tema praticamente inexistente no direito às falsas memórias. Aí eu trabalhei alguns casos paradigmáticos que não foram abordados na época sob o viés das falsas memórias, mas que seriam um caso típico de falsas memórias. Então, foi assim que eu estruturei meu trabalho. Isso é bem interessante, professor, porque lembro que atuamos num processo e a sua obra, quando estávamos pesquisando, até para entendermos, né, o que seria uma falsa memória, isso lá em 2018, poxa, anos, né, depois da sua obra, apareceu como uma das principais a ser estudada, né? E lembro que utilizamos, inclusive, o conceito, porque não é um conceito que ele ainda precisa de estudo, como a senhora se propôs a estudar, mas ele remonta a situações bem anteriores, né? Inclusive, a senhora faz aqui um estudo de caso lá da Escola Base de São Paulo. Se a senhora pudesse pontuar, assim, o que foi esse caso Escola Base, que lá na década de 90, de 1990, parou o Brasil com diversas reportagens e depois se descobriu que não era bem aquilo. Se a senhora puder pontuar um dos casos que a senhora estudou. Então, Carlos, e para os ouvintes,
O caso Escola Base São Paulo, a gente fala nesse caso, mas vocês podem, quem não conhece, pode procurar no Google, pode consultar no meu livro, inclusive, e existem obras, né, específicas sobre o tema. Ele foi um caso muito paradigmático, né? Só vou pedir aqui licença para poder acomodar o pé. Né? Acomodar. Pronto, Sem vou me problema. acomodar aqui. Pronto, perdão. Então, foi um caso muito paradigmático. O caso Escola Base São Paulo, acho que ele deve estar fazendo em torno de 25 anos, mais ou menos. E ele não foi, eu sempre gosto de ressaltar, que ele não foi trabalhado sob a perspectiva das falsas memórias na época. Mas foi um nítido caso sobre o tema. Então, para aqueles que não conhecem o caso, né, os donos de uma escola de ensino fundamental, localizado num bairro de classe média em São Paulo, eles foram acusados de abusar sexualmente dos alunos da escola. E como é que surgiu essa acusação? Né? Só para voltar um pouco, né? Quer dizer, quando eu estudei as falsas memórias, a Elizabeth Loftus, que é uma pesquisadora, né, importantíssima sobre o tema e que trata da falsa memória sobre o viés da indução, né, que fique bem claro isso, que foi o meu objeto de estudo. Eu posso ter uma falsa memória a partir da autossugestão e uma falsa memória a partir da indução. E aí, como a gente trabalha com a prova testemunhal, com a inquirição das testemunhas, etc., é muito importante, né? A forma como esses questionamentos são feitos de molde a não induzir aquela vítima, a testemunha, a relatar um fato. Mas, né, fechando esse parênteses, a própria Elizabeth Loftus diz que as pessoas podem criar falsas memórias, né, a partir da indução, através de acontecimentos simples, né, do cotidiano, quando a gente conversa com uma outra pessoa, quando a gente é interrogado de maneira evocativa e indutiva, e quando a gente assiste um programa de televisão que faz nos reportar algo que a gente viveu, enfim. Tá? Fecha o parênteses. Aí o que aconteceu, né, nesse caso, Escola Base São Paulo? A mãe, que ela tinha, depois foi constatado durante a investigação que ela tinha problemas sexuais bem graves, né? Não me recordo se ela era semi-imputável, enfim, não consigo lembrar desse dado. Mas a mãe, né, a partir de uma conversa tida com o filho de 4, 5 anos de idade, né, e de um movimento que aquele filho fez, eles foram para o quarto, né, e o menino deitou no colo da mãe assim e fez um movimento, né, ela deitada, um movimento de vai e vem. E essa mãe compreendeu, né, fez uma interpretação desse movimento, entendendo que isso seria um movimento de cunho sexual. A partir daí, de uma conversa só da mãe, só entre a mãe e o filho, de tenra idade, surgiu uma acusação de abuso sexual no sentido, isso ela passou a relatar, né? Que o filho teria sido abusado sexualmente por pessoas orientais, como eram os donos da escola, né? Eles tinham origem oriental, né? Que era a escolinha do sexo, que essas crianças eram levadas numa Kombi, e a escola realmente tinha uma Kombi, é sempre importante ver que tem assim, um ponto de conexão com a realidade. Sim. E aí essa criança e as outras crianças também da escola seriam levadas, aí vocês usem a imaginação de vocês, né, para um local que tinha espelho no teto, lençóis vermelhos geladinhos, né, no qual esses professores, os donos da escola, passavam pomadas refrescantes nas partes íntimas. Pois bem, a criança realmente tinha uma pequena fissura anal, uma laceração anal. A mãe foi para a delegacia, registrou a ocorrência, foi feito um auto de exame de corpo de delito preliminar e constatada essa microlesão no ânus do menino. A partir daí, todos sabem, né, e é uma grande embate, uma grande discussão jurídica, né, acerca da questão do crime da mídia. Carnelucci já dizia, né, que o crime ele colore a vida acinzentada das pessoas, as pessoas adoram, não é à toa que o crime vende tanto nos telejornais, né, e até nas plataformas. Olha aí o caso da Daniela Pérez, né, uma série super assistida, da Suzane von Richthofen e assim por diante, fora o bombardeio todo que se tem na mídia. Então, naquela época também não foi diferente, era época de Páscoa, não se tinha uma notícia bombástica, né, e aí somou o fato, né, do delegado, na época que conduzia aquela investigação,
também tem um viés um pouco, né, um estrelismo, e aí ele foi para as emissoras. Algumas emissoras refugaram a história, disseram, não, a gente precisa de mais elementos para publicar, e outras não. E o que aconteceu? Então, essa história bombou na mídia, né? Inclusive o delegado dizendo, eu tenho uma prova material do crime, e aí vocês imaginam, né? Eu sempre gosto de dizer, e não sou eu que digo, todo processualista, penalista sempre vai dizer que o processo por si só já é uma pena, né? E aí, com julgamentos antecipados, e hoje a gente sabe bem como é que funciona isso, julgamentos do Instagram, né? O juiz do Instagram, os julgadores do Instagram, do Facebook e tudo mais, né? As pessoas, né? Às vezes, né, fazem julgamentos antecipados, enfim, né? Na época também não foi diferente, e aí, sim, a escola foi apedrejada, né? Alguns integrantes, né, foram presos, né? Houve uma conexão da Escola Base de São Paulo com um sujeito que tinha uma casa ali perto, né? E ele frequentava praias de nudismo e era estrangeiro e recebia pessoas, meninos de rua, para tomar banho de piscina na casa dele. Fizeram uma conexão com uma pornografia, né, internacional, enfim. E se deu toda essa situação. Bom, o desfecho disso tudo, né, foi que várias crianças passaram a relatar o fato da mesma pressão de pares, né, a mesma forma com que o filho dessa mãe da primeira vítima relatou, de forma idêntica. Só que eles não tinham, né, sinais nenhum. Durante a investigação, em razão da exposição do caso, né, e todas as consequências danosas que se gerou, o delegado foi afastado e um outro delegado tomou a frente da investigação e acabou arquivando, né, pedindo o arquivamento do inquérito em 3 meses, né? Então não houve nem denúncia. Então foi um caso assim bombástico que durou 3 meses e que praticamente destruiu a vida daquelas pessoas, dos profissionais. E aí vocês vão me perguntar, bom, e aí como é que ficou a história, né, da mãe e da criança? A mãe se averigou que ela era uma mulher que tinha problemas sexuais, ela era extremamente falocêntrica, foi feito exames nela e constatado através de laudos de perícias que ela tinha toda a situação, ela dava uma conotação sexual. Se a criança fosse brincar na pracinha e colocasse uma pá na boca, ela já achava que aquilo, né, teria a ver com um abuso sexual, enfim. E no menino foi constatado, né, depois, né, que ele não tinha, a lesão não era decorrente de um abuso sexual, mas sim de que a dieta da criança era rica em cálcio e aí as fezes eram enrijecidas, eram endurecidas, daí que ele tinha aquela fissura, aquela pequena lesão anal naquele momento, né, que foi feito o exame. Então foi um caso muito paradigmático, em que várias pessoas foram induzidas a acreditar, as vítimas foram induzidas a acreditar num fato que não ocorreu e saíram, né, repetindo aquela situação como se realmente tivessem sido vítimas de abuso sexual, quando, na verdade, nada disso aconteceu. E imagina que isso nessa época nem existiam as redes sociais digitais, né? Imagina se Imagina se existisse, houvesse. né? Antes da gente continuar ali, saudar o pessoal que está nos assistindo. Doutora Carla Spencer, boa noite, obrigado por participar. Doutora Maria Cristina, saudações, muito obrigado por estar nos assistindo. Eduardo Martinez, buenas, paisanos e paisanas, buenas, muito obrigado por estar nos assistindo. A Maria Cristina também coloca, perfeito, doutora Cristina Jesus. Lembrei que o fio condutor da obra Código da Vida, do Dr. Saulo Ramos, é similar. Uma mãe com problemas sexuais teria induzido os filhos a denunciarem o pai por abuso sexual. Doutora Vitória Ortiz, boa noite, obrigado por estar nos assistindo. Doutora Vanessa de Donati Feijó, boa noite. Boa noite, colega, obrigado. Pois é, professora. E aí eu vou lhe perguntar uma outra situação que está também correlacionada. E o problema da verdade no processo penal? Porque o problema da falsa ou das falsas memórias está intrincado, imbricamente ligado com a verdade, né? Essa busca por uma verdade que a gente sabe que não existe, uma verdade total e restrita.
Eu vejo que a senhora colocou que também fez um estudo, né, fazendo essa comparação da busca pela verdade. Como que essa busca pela verdade a todo custo, verdade entre aspas, prejudica ou acaba distorcendo e talvez até causando uma falsa memória? Bom, vou colocar assim, né, Carlos? Primeiro que não existe uma verdade real, né? Isso é uma coisa que era muito suscitada nos manuais mais antigos de processo penal, a busca da verdade real, né? Isso é uma coisa que não existe, né? Não existe. O que a gente tem, que poderia se cogitar no processo criminal, é a busca por uma realidade processualmente válida, né? A prova, ela não pode aportar o feito de qualquer forma, né? Ela sofre constrições, né? A prova, quando ela vem para o processo criminal, ela tem que ser uma prova lícita, ela tem que ser uma prova, né, que cumpre os critérios de licitude, de legitimidade, enfim, que tem que cumprir a regra constitucional e a regra processual penal, sob pena de a prova ilícita. O que acontece com a prova ilícita? Ela é desentranhada dos autos. A prova contaminada, derivada da ilícita que está contaminada, ela também é desentranhada dos autos, o juiz vai ter que julgar, né, conforme aquilo que restou. Se não sobrou nada, cabe ao juízo fazer o quê? Absolver. Né? Então, para começo de conversa, já não existe essa busca pela verdade real. Bom, eu já trabalho o processo criminal sobre uma outra perspectiva. Né? O Franco Cordeiro ele diz que o processo é uma máquina retrospectiva. E para que serve o processo? Para estabelecer se algo ocorreu, a materialidade daquele fato, né, que é o mínimo que se tem que ter, e os indícios, né, e quem o realizou, quem é que foi o autor daquelas, né, quem é o suspeito. Então, para isso que serve a nossa persecução penal como um todo, a investigação somada à questão da instrução processual penal. E aí vem um ponto fundamental. As provas no processo criminal, elas vão assumir duas funções. Uma delas é cognoscitiva, né? Levar o conhecimento do fato ao julgador, que desconhece, em tese, ele desconhece os fatos, né? O juiz ele está na ponta da pirâmide, não é porque ele é melhor ou pior, é porque ele é imparcial. Então, as provas vão servir, elas, em tese, têm que ser produzidas, né, pelas partes, melhor pelo órgão acusador, porque a defesa não tenha um ônus probatório, não tem uma obrigação probatória, lendo, sim, a regra processual pelo princípio acusatório, não teria. Prof, a acusação, a defesa quer trazer um álibi, ela quer trazer uma prova para minimizar o risco de uma sentença condenatória, está tudo certo, eu não posso incumbir a defesa de provar. Quem tem que provar é o órgão acusador. Então, as provas, elas cumprem essas duas funções. Uma delas é cognoscitiva, levar o conhecimento do fato ao julgador, e a outra é persuasiva, é convencer o juiz daquilo que está sendo dito. Certo? Só que tem um detalhe sórdido. Né? No momento que eu vou reconstruir numa realidade processual presente algo ocorrido lá no passado, eu vou depender, lógico, dessas provas. Né? Às vezes as provas se perderam no tempo, às vezes a cadeia de custódia foi violada, se fala em cadeia de custódia a partir agora do pacote anticrime, né? Mas seria o ideal. Né? Então, assim, na precariedade do contexto probatório, a gente vai usar o quê? A prova testemunhal, né? E aí, o fato mesmo em si, olha que vai entrando mensagens aqui no celular, a gente vai ter que tirar, afastando para apagar. Mas, então, esse fato, essa reconstrução do fato histórico, ela vai ser sempre minimalista e imperfeita, porque ela vai depender das provas. E, às vezes, na escassez de uma prova, um exame de DNA, de uma captação ambiental, de uma gravação, de uma interceptação telefônica, de uma prova pericial, de como é que se diz, material genético, cruzamento de dados no material genético colhido na vítima, enfim. Às vezes não se tem um vestígio, a gente vai depender o quê? Só da prova testemunhal. E a testemunha depende da sua memória, e aí foi objeto do meu estudo, que por sua vez é falha e que pode estar sujeita à questão das falsas memórias.
Então, aí eu gosto sempre de citar, né, o Carnelucci, não há como reconstruir no presente processual aquilo que ocorreu no passado. Né? Por quê? Porque o todo é demais para nós. Então, é inviável falar, é uma ilusão falar em verdade real no processo criminal. E, Eduardo, assim, a minha trajetória, assim, né, a experiência que eu tenho nos processos criminais, de longa data, mais de 20 anos trabalhando na órbita criminal, cada vez mais eu me convenço que, às vezes, a realidade, e também através da especialização que eu fiz, eu não tive assim, muito contato com processos, né, na especialização que eu fiz no direito de família, se verifica, infelizmente, que a realidade que vem à tona é como se fosse uma ponta do iceberg. Aquilo que vem para o processo, às vezes, não é o que aconteceu na realidade fática. Infelizmente. E aí o que está, as questões subjacentes são outras. Então, claro, se a gente tem uma prova boa, uma prova bem feita, fidedigna à realidade, ok, mas às vezes a gente não tem esse tipo de prova. E aí que é a questão, né? Como julgar alguém, né? Como condenar alguém, uma pessoa suspeita da prática de um delito, com base numa prova extremamente frágil. E mais, até eu faço a pergunta, será que essa prova, por exemplo, só a palavra da vítima é suficiente para derrubar a presunção de inocência? Aí é que está. E essa é uma discussão extremamente importante. E, bom, a senhora falou, inclusive, né, muito por alto, mas de crimes sexuais. Né? Crimes sexuais Sim. acabam envolvendo principalmente essa situação. E um outro detalhe, até um amigo aqui do Facebook tinha perguntado lá se envolveria, né, essa nossa conversa, a escuta protegida, depoimento sem dano, ou Claro. que não é sem dano, né, mas depoimento especializado, especial. Isso, depoimento especial, porque não há depoimentos que não causem dano, né? Então isso já caiu, mas é verdade, depoimento especial. E aí, exatamente esse ponto que a senhora colocou é que é de extrema relevância. Duas situações para quem está nos assistindo que envolve o estudo que a professora fez e por isso a sua importância. Primeiro, a questão, evidentemente, da prova testemunhal, tá? Que vai depender da memória. E outra situação é o reconhecimento de pessoas, que também vai depender daquela testemunha ou da vítima, que vai reconhecer eventual pessoa que tem em tese praticado. E aí a gente vai entrar num outro ponto. Como que uma falsa memória acaba indicando uma pessoa que sequer participou daquela conduta criminosa? Professora, qual o problema também envolvendo o reconhecimento de pessoas? Que a gente agora, recentemente, teve um julgado do STJ novamente anulando o processo em razão dessa situação. Como é que se envolve com as falsas memórias? Então, Eduardo, assim, ó, agora eu não sei de cor, o acórdão do ministro Rogério Schietti, que foi bastante paradigmático. Eu até depois eu não consigo, daqui a pouco eu abro aqui, posso até dar o número certinho do acórdão, né? Ele foi bastante paradigmático, porque ele veio a trazer à tona essa discussão que até num dos capítulos do meu livro eu já falava, né, da questão da fragilidade do reconhecimento, justamente porque a memória, o processo mnemônico em si, ele é falho, né? E aí, o que eu sempre costumo dizer nas minhas palestras, e quem está me ouvindo aqui pela segunda, terceira vez, ou está ouvindo pela primeira, que bom, né? Mas o que eu costumo dizer sempre nas minhas palestras, citando esse neurocirurgião português, o Antônio Damasio, ele disse, olha, a memória, ela não é uma reconstrução do fato, né? Porque no momento que a gente tem um contato visual com uma determinada cena, uma determinada fotografia de uma pessoa, né? Sei lá, alguma situação, o armazenamento dessa memória, ele não vai se dar tal como uma microfilmagem ou uma fotografia, na qual, quando a gente evoca a memória, né, traz aquela memória à tona, vai abrir uma gavetinha do cérebro e vai vir aquela memória tal e qual ela correu. E isso não é assim que acontece, tal como ocorre com as nossas bibliotecas, por falta de espaço, justamente, né? Ou como ocorre até nos nossos smartphones, né?
Hoje em dia, o meu telefone, que o meu iPhone é cento e não sei quantos gigabytes, já não tem espaço para mais nada. Vocês imaginam como que o nosso cérebro ia armazenar? Eu fiz aniversário ontem, né? 40 e alguma coisa, memórias de 40 anos atrás. É impossível. Então, a memória ela trabalha pelo viés de uma representação aproximativa da realidade. Representação aproximativa. Não é uma reconstrução, mas sim uma representação aproximativa, né? Porque e aí eu usei aqui o Ivan Esquerdo, também os dois autores já falecidos. O Ivan Esquerdo diz, olha, no momento que uma imagem penetra pela retina, né, faz todo um processo, né, nos neurônios faz um processo de bioquímicos, físicos, etc. E quando a gente retoma essa memória, evoca essa memória, há todo um processo de tradução. E traduzir não é só verter de um código a outro, é transformar a realidade. Então, quando eu evoco a memória, não vou trazer à tona aquela imagem, aquela situação. Na verdade, os dois autores falam a mesma coisa, tal e qual ela aconteceu. Agora, tu imagina, transpõe isso para o reconhecimento, que existem vários fatores prejudiciais que pioram, vamos dizer assim, a qualidade do reconhecimento. A questão do nervosismo, da luminosidade do local, né? Quem foi vítima já, por exemplo, de um assalto, por exemplo, né? Que o agressor está ali presente, né? Há uma série de fatores que vão contaminar além da memória, que ao ser evocada já é falha, né? Sem tratar de falsas memórias. Existem, por exemplo, algumas situações prejudiciais ao reconhecimento, por exemplo, o foco na arma. Quem já foi assaltado, a vítima, ela faz o fio condutor, não é entre a feição, a fisionomia do sujeito, é em relação à arma. Então, isso gera um prejudicial para o reconhecimento. Vocês imaginam na época da pandemia, tá certo que o número de assaltos reduziram, né, porque as pessoas não estavam circulando nas ruas, e, em contrapartida, se aumentou aí a questão da violência doméstica e da violência sexual, porque as pessoas estavam em casa, mas na época da pandemia, os assaltos feitos com máscara, boné, já dificulta o reconhecimento, né? E aí que eu entro, além desse efeito foco na arma, tem o efeito compromisso, a pessoa reconhece uma fotografia, né? E aí eu vou fazer um fio condutor aqui com o voto do ministro Rogério Schietti, que ele diz, olha, a regra processual do 226, ela tem que ser cumprida, a vítima tem que descrever o autor do fato, as características do autor do fato, né? A prova, a questão do reconhecimento fotográfico é uma prova típica, porque o código prevê a descrição, o retrato seria o retrato falado, e não a amostragem de fotografias. E depois, claro, fazer um reconhecimento conforme as regras, né? O suspeito ser colocado, né, ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes. Bom, então aí que tu me perguntou, né? Eu falei, mas tu me perguntou no início, como é que eu vou averiguar essa questão de uma falsa memória? O reconhecimento, com toda essa falha da memória, acaba sendo uma prova extremamente frágil e, pior do que isso, de elevados índices de erros judiciários. Eu cito aqui no livro, né, de 40 pessoas, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, de 40 pessoas que estavam condenadas à pena de morte, com base tão somente num reconhecimento pessoal, né, o reconhecimento, recordo, com base na memória, aquilo que a vítima viu, diz que presenciou. Dessas 40 pessoas condenadas à pena de morte, né, 36 delas foram absolvidas, olha o tamanho do índice, né, com base num exame de DNA, numa contraprova. Né? E faço isso eu já falava no livro desde 2007. No acórdão do ministro Schietti, ele traz uns 5 ou 6 casos de erros judiciários, né, de processos criminais ocorridos no Brasil com base em reconhecimentos inidôneos. Né? E aí essa questão, e uma crítica muito forte ao reconhecimento pessoal.
E no livro eu falo aqui da percepção precedente. O que acontece numa situação de estresse? A pessoa não tem um suspeito e ela acaba indo na delegacia de polícia mostrar um álbum de pessoas fichadas. E aí ela acaba olhando a fotografia e eventualmente identificando alguém. E aí, lógico, aquele suspeito que está na fotografia depois vai ser o mesmo que vai ser reiterado no ato, certo? E às vezes pode acontecer, como muitas vezes acontece, do sujeito reconhecer pessoalmente, não o suspeito, mas a pessoa que ele viu antes da fotografia, porque a memória já estava contaminada. Eu ia falar agora, contaminada. Exatamente isso. Pela percepção precedente, porque reconhecer é conhecer aquilo que a gente já viu. É diferente de uma outra situação, porque isso a gente se depara muito nos processos criminais, dizer, olha, aquela pessoa morava no meu bairro, eu passava por ela todos os dias, já era o meu conhecido, é o fulano de tal, e indica aquela pessoa e depois faz o reconhecimento da pessoa, né, do suspeito, enfim. Agora, essa não tem nenhum suspeito, eu passo a olhar uma fotografia de uma pessoa, pode ser que essa memória tenha ficado contaminada em função da fotografia. E isso acaba gerando erros judiciários, né? Grandes erros judiciários. Muitos, até chegar no STJ, e, de fato, esse acórdão do ministro Schietti, eu vou ver se eu consigo abrir ele aqui para nós. Ele traz algo que, na prática da advocacia, e, obviamente, né, do judiciário de modo geral, mas se vê isso em pesquisas, no meio acadêmico, se indica que isso acontece, e aí precisa chegar um caso lá no STJ para que isso seja relembrado, porque quantos foram os casos em que a aplicação do 226 foi dita que não prevalecia, era conforme dava. Como assim conforme dá para fazer? Não é assim. Se existe a regra processual, tem que ser cumprida. Porque imagina esses casos que a senhora citou dos Estados Unidos, né, e outros do Innocence Project, por exemplo. Né? Exatamente. Que as pessoas lá têm condenação à pena de morte ou prisão perpétua. Aqui nós não temos, mas mesmo assim, como a senhora iniciou o relato, o processo já é uma pena. A investigação, e hoje em tempos de redes sociais digitais, já é uma pena, às vezes, maior, né, proporcionalmente, ou ela é mais grave, proporcionalmente falando, do que uma pena corpórea. Então, vejam como é relevante isso. E não se esqueçam, ninguém está livre de ser objeto de um processo penal, de um processo criminal. Né? E isso é algo que a gente fala muito. Antes de a gente continuar ali, que eu quero fazer um outro questionamento à senhora. Lennon Han, boa noite, doutor. Excelente. Obrigado por estar nos assistindo. Excelente a professora Cristina, que está nos presenteando com essa aula. Maria Cristina, parabéns, doutora Cristina Jesus, encantada com o tema. A senhora conseguiu uma advogada civilista estar encantada com o tema. Mas até eu vou fazer uma ressalva, Carlos, que eu fui dar uma palestra na OAB de São Paulo e eu estava rodeada por professores, doutores, processualistas, civilistas, e foi interessante que mesmo, né, o tema sendo voltado, eu era a única penalista, eles adoraram, né, se encantaram pelo tema das falsas memórias. Então, realmente é muito interessante. Doutora Carla, acho que fez uma pergunta para nós ali, para a senhora. E nos casos em que é apresentado somente uma foto extraída do famigerado consultas integradas, eu coloquei famigerado, mas do consultas integradas, a fim de que a vítima ou testemunha reconheça o acusado sem comparação alguma. Aí tem uma continuação, foto essa que muitas vezes está desatualizada, inclusive. E nessas situações, professora, que não se tem um álbum, porque em algumas delegacias, antigamente, se tinha um álbum, né, dos clientes, que eles chamam dos clientes do processo penal, das investigações. Nesse caso do consultas, e às vezes uma foto desatualizada, a pessoa fez uma identidade lá, não sei, no ano de 2005, claro, e hoje está completamente diferente. Nesses casos,
Então, o que acontece? Eu acho que é inviável uma condenação de um suspeito com base tão somente numa fotografia. E não digo quem foi que perguntou mesmo? Foi Carla Spencer. Doutora Carla Spencer, eu acho que é muito como é que você, temerária uma condenação com base numa foto extraída em consultas integradas, ou como a gente tem visto, né, nas praxes policiais, e me perdoem a crítica, né, porque às vezes surge um suspeito e a vítima é chamada a reconhecer através de fotos extraídas das redes sociais. É a foto e reconhece assim, ó, mostra ali, ó, esse aqui, né? Quer dizer, eu ia falar retirou isso do Facebook, retirou lá a foto do aplicativo do WhatsApp, enfim. Só que o que acontece? Por que não dá para condenar alguém com base numa foto extraída, seja lá de onde for? Eu nem vou dizer da onde, né? Porque a foto, ela não representa a concretude da pessoa. Né? A foto pode ser antiga, a pessoa pode estar mais gordinha, ela pode estar mais magra, o seu homem pode estar com barba, sem barba, com cabelo, sem cabelo, né? Enfim, não representa a concretude da pessoa. Então, é muito temerário, para não dizer inviável, uma condenação com base numa fotografia. Né? Por que se tem o reconhecimento pessoal? Né? Para que a vítima, a testemunha ocular, né, ela possa, né, averiguar aquelas características, não só, claro, a fisionomia é o mais importante, mas a altura, né, a questão de olhar a pessoa como um todo. E até mesmo assim, se a gente não se tem conhecido, vocês podem visitar o meu Instagram e podem me seguir lá no Instagram, fazer as postagens que eu reposto, tudo, eu sempre prestigio para dar o pertencimento, né? Talvez vocês vejam fotos minhas mais antigas em que eu posso estar absolutamente diferente. Quem não me conhece, talvez nem consiga me reconhecer. Então, não tem como. Isso foi uma das conclusões do acórdão do ministro Schietti, no sentido de que não seria possível, né, a questão de condenação com base em tão somente no reconhecimento fotográfico. E aqui ele até apresenta um caso, depois, do Antônio Carlos Cláudio Barbosa, que é bem interessante, que foi assim, bem paradigmático, um caso de erro judiciário. Acho que a doutora escutou, né? Está nos assistindo a isso, a resposta da professora Cristina. Ela complementa, faço esse questionamento, eu já estou em processo criminal, cujo reconhecimento se deu dessa maneira. E o MP, para quem não sabe, o Ministério Público defendeu até o fim pela legalidade do reconhecimento. Enfim, lamentável. Bom, isso é... E aí entra numa outra questão, né, professora, que é o jogo do processo penal. E quem está fora, e muitas vezes quem de fato atua, às vezes acaba se deixando levar, mas é um jogo onde está de um lado o Estado e do outro o particular, estando ali, né, à mercê daquele processo. E aí a senhora trouxe um questionamento que a senhora coloca aqui também, né, que é o viés do entrevistador. Exatamente isso quando se faz o questionamento, quando se está ali na oitiva de um investigado, ou de um acusado, ou mesmo de uma testemunha, e a forma com que é conduzida também aquela entrevista, ela afeta bastante, né? Afeta bastante. Então, né, Carlos, eu trabalhei a questão do viés do entrevistador, né, quando ele é indutivo, quando ele é direcionado, né, acaba sendo induzido como trazendo aqui não é, como é que eu vou dizer para vocês? Não tem uma solução simples para um problema complexo. Então, só que existem técnicas e existem medidas de redução de danos, né? Então, a entrevista cognitiva, que ela é muito utilizada na psicologia, né, ela traz uma metodologia de inquirição que é uma inquirição que vai partir de um rapport, né? Claro, isso requer treinamento dos profissionais
E requer também tempo, né? Tempo, né? Durante a instrução, durante a persecução penal, a investigação, enfim, né? Na qual é feito um rapport, né? Como é que eu vou dizer para vocês, assim, uma introdução do tema, não chegar perguntando de forma direta, né? Fazer perguntas abertas, estou resumindo, sim, o máximo, né? Trabalhar com perguntas abertas, menos indutivas, e, se possível, até nem ler nenhum depoimento, e muito menos situar a vítima, a testemunha, sobre o que está tratando, mas fazer perguntas o mais aberto possível. Eu não posso perguntar para o sujeito que cor era a arma do bandido, né? Cor a arma do assaltante, se essa era preta ou prateada, quando, na verdade, nem se sabe. Eu estou induzindo que o sujeito estava com uma arma, aquela brincadeira, né? Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? A pessoa já está dando até a resposta. Então, tem que ter esse cuidado. E aqui eu ingresso na seara do próprio depoimento especial, que nas primeiras edições do livro, o depoimento especial, para situar o pessoal aqui, né, o que é? Uma técnica de questionamento de vítimas e crianças, né, e testemunhas de abuso sexual, de violência envolvendo abuso sexual, na qual, né, no primeiro momento era chamado depoimento sem dano, que foi criado pioneiramente aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, pelo desembargador da Altoé, justamente com essa preocupação, né, de evitar a revitimização e evitar o ritual judiciário. Vocês imaginam, né? Para quem é do direito já está habituado, mas quem não é do direito, às vezes assim, a pessoa foi intimada, né, para comparecer no juizado especial criminal, né, por um delito de só menos importância. A pessoa já fica nervosa, né, com uma coisa que pode ser feita uma transação penal, enfim, né, na condição do autor do fato, porque o ritual judiciário, mesmo que seja para aqueles delitos de menor potencial ofensivo, ele é intimidante. Aí vocês transpõem isso para uma criança, um adolescente, né? Uma criança ou adolescente que foi vítima ou testemunha de um abuso sexual, tem que falar sobre um determinado fato na frente de um juiz, e aqui não é o juiz, é um magistrado ou magistrada, do promotor, da promotora, do defensor, enfim, do estagiário, do secretário do juiz, pessoas absolutamente estranhas. Né? Então, nesse primeiro momento, foi um projeto pioneiro do Rio Grande do Sul, depois passou a ser uma recomendação do CNJ, em 2017 virou lei. E no início até tecia sérias críticas sobre o depoimento especial, principalmente porque a vítima ela ficava, e fica, né, a previsão é essa, numa sala apartada da sala de audiência, se possível até não seja no mesmo andar do fórum, para a vítima não encontrar no corredor aí, o suposto agressor, toda aquela questão. E aí a crítica era baseada na conversão dos da linguagem, né? Mas estudando mais aprofundadamente o depoimento especial e toda essa questão, né, da produção antecipada da prova, né, do incidente de produção antecipada da prova, para ouvir aquela vítima, né, menor de 7 anos ou vítima de violência sexual, uma única, se possível, uma única vez, né? Isso evita que a criança ou a vítima, né, adolescente, enfim, seja inquirida, como acontecia antigamente, né? Às vezes na polícia, no Ministério Público, na rede de proteção, na entrevista psicológica, depois no juízo. Então, aquela criança, aquela vítima, ela foi ouvida não sei quantas vezes, e aí, quanto mais é ouvida, mais indução pode ocorrer. Né? Quanto mais conversa sobre o fato, conta um ponto, acrescenta mais um pouco. Né? Então, fica aquela situação. E o depoimento especial, oportunizando o contraditório em tempo real na sala de audiências, né? E na qual as partes acompanham a inquirição, podem fazer perguntas, acaba, né, sendo, e claro, o profissional estando preparado através, né, de uma entrevista cognitiva, uma forma aberta de perguntar os questionamentos, eu acho que dá para filtrar essa questão da indução. Então, isso que a professora Cristina coloca é de extrema relevância, principalmente a legalização, vamos dizer assim, não fosse ilegal, mas uma normatização do depoimento especial e todo o seu critério ali a partir de 2017. Porém, e a gente sabe, a prática antes de chegar lá na sala de audiências, ela é
ela continua, infelizmente, em muitos lugares deixando a desejar. Porque aquela escuta especializada, que é o que prevê lá... Que é da rede de proteção, né? Olha, eu já vi, eu sei, né, já li em processos que isso em alguns lugares acontece, mas naqueles rincões afastados, e não precisa ser muito afastado, não. Na região aqui, por exemplo, litoral norte, que não tem uma estrutura tão formada como a região metropolitana, isso ainda acontece. A criança vai lá ser ouvida no plantão da delegacia ou é ouvida lá na sala da investigação, do cartório, vai, enfim, tá fazendo todo o procedimento policial, ainda continua algo que, em algum momento, se tinha uma informação relevante, ela acaba sendo ocultada, porque gera um transtorno, gera um desconforto. Imagina, tá aí, o que tu viu? Era assim. Pessoal, isso acontece. E aí, imagina, o fato aconteceu, aquilo aconteceu, mas qual a segurança de condenar alguém em algo, às vezes, muito frágil? Porque aqui não se está a defender a impunidade, que nem alguém pode dizer, não é isso, tem um processo, vai ser respondido o processo. Mas tem que ter um regramento e tem que ser observado, que nem a professora disse. Olha todas as pesquisas. Carlos, até eu gosto sempre de citar o Alberto Binder, né? Que ele diz a regra é garantia, a regra tem que ser cumprida, né? Ou o filósofo já aposentado, né? O comentarista de futebol, o Arnaldo César Coelho, né? Ele dizia a regra é clara. Isso, vamos transpor isso para o direito. E eu gosto sempre de fazer a brincadeira, né? O que é mais importante, né? Num jogo, por exemplo, a regra ou o jogador? Eu sempre gosto de perguntar isso para os meus alunos. O que é mais importante, né? Por exemplo, num jogo de futebol, saber a regra ou o jogador? E eles ficam meio assim, titubeiam, né? E, eu acho que o jogador, porque o jogador é talentoso, etc. Bom, beleza, eu posso botar num campo, um campo qualquer aí, dar uma bola com um número X de jogadores, eles podem jogar handball, eles podem jogar qualquer outra coisa, sei lá, vôlei, se tiver rede, enfim. Mas para jogar o futebol, eles têm que saber o regramento. Porque se eles descumprirem a regra, vai dar pênalti, vai dar falta, vai dar, sei lá, eu não sou exímia entendedora de futebol. Mas, enfim, a regra é mais importante. Sabendo a regra, tu joga em qualquer lugar. E no processo penal também. Daí a importância. Claro que tem que saber o direito material, tem que ter Mas, assim, tu sabendo a regra processual, tu antecipa a tua estratégia para ganhar o processo. O advogado, ele vai lá e ele vai fazer o máximo para produzir o promotor, para produzir a melhor prova. Agora, se ele não sabe a regra, ele não consegue antever qual é a próxima etapa processual e o que pode acontecer e que consequência vai ter para ele aquela situação. Isso é segurança, né? Segurança tem jurídica. Tem muita segurança. Isso é segurança jurídica. Pessoal, essa obra que será sorteada mais ao final da nossa live, Prova Penal e Falsas Memórias, lá em parceria com a Livraria do Advogado. Aqui está a arroba, antes que a gente se esqueça, arroba da professora Cristina de Jesus lá no Instagram, arroba Cristina de Jesus lá no Instagram. Do Descomplica Direito, arroba Descomplica Direito 01, também lá no Instagram. Se não é inscrito no canal, te inscreve lá no YouTube. E essa é a arroba da Livraria do Advogado lá no Instagram. Procura lá. Tem o link do site, pode te informar também de outras obras. Professora, tem outros 2 casos que a senhora utilizou também para o seu estudo, né? Tem os números dos processos aqui, um processo de primeira instância e uma apelação criminal no âmbito da 5ª Câmara do TJ. Esses casos, professora, o que eles envolviam e como que a senhora julgou, né, que eles eram relevantes para entrar na sua pesquisa? Então, Carlos, assim, se não me engano, esses 2 casos eu acabo citando sempre nas palestras também. Deixa eu averiguar aqui, num deles, né, é importante a gente situar que os delitos sexuais eles sofreram, né? A gente não sei se a gente tem muito tempo, mas claro, não, a gente tem um tempo ainda. Pode falar. Eles sofreram alterações muito significativas em 2009
E agora, em 2018, e com novos tipos penais em 2021, 2021, enfim, agora recentemente. Mas em 2009, né, se tinha o delito de atentado violento ao pudor, que era o 214, e o delito de estupro. No estupro, a vítima só podia ser mulher. No atentado violento ao pudor, que envolvia atos libidinosos diversos da conjunção carnal, a vítima podia ser homem ou mulher. O que aconteceu? A lei, em 2009, revogou o delito de atentado violento ao pudor, que não houve, tecnicamente, uma abolício crimes, mas uma continuidade típico-normativa. Por quê? Porque aquelas condutas todas foram inseridas na nova redação do 213. Então, hoje, todo mundo pode ser vítima de estupro. O autor pode ser homem, pode ser mulher, a vítima pode ser homem, pode ser mulher. Certo? Porque engloba tanto a conjunção carnal quanto a atos libidinosos diversos. Feitos e parentes. A lei, em 2009, também criou o tipo penal do estupro de vulnerável, né? Que é ter conjunção carnal com menor de 14 anos. Né? Essa vulnerabilidade etária que não importa, né? Já tem súmula, tudo. A lei foi recentemente alterada para dizer que o menor de 14 anos não tem capacidade de consentimento, mesmo que tenha relação, experiência sexual anterior, que esteja num relacionamento amoroso, ou, né, enfim, qualquer hipótese. Bom, então, nesses dois casos que eu tratei, são casos antigos, né, que foi na época que eu escrevi o livro sobre essa questão do abuso sexual. Então, a menina, inicialmente, ela teria acusado o pai de tê-la estuprado, mas como ela foi feito um exame de corpo de delito e se averigou que ela ainda era virgem, a acusação passou a ser do antigo delito do 214, que era o atentado violento ao pudor. Né? E aí, né, a acusação inicial foi de que a menina, né, que o pai teria colocado o pênis sem penetrar na vulva da vítima, brincando obrigá-lo, tendo obrigado a beijar o seu órgão sexual, enfim. Só que aí o que aconteceu nesse caso, né? A vítima, ela vivia num ambiente extremamente sexualizado. Né? A mãe dela era prostituta, né? A gente sabe que a prostituição é a profissão, né, mais antiga da humanidade, não é crime, né, para esclarecer, podem classificar aí direito e moral, né, pode ser, sei lá o que for, mas não é crime. A exploração à prostituição que é crime, né? A prostituição em si não é. Então, o que acontece? Essa menina, ela vivia na boate com a mãe, né? E frequentava ali a boate, enfim, os quartos, né? Enfim, a casa de prostituição. E talvez daí tenham advindo aí os estímulos erotizados, né? Inadequados à idade. Mas o que me chamou muita atenção, que eu gosto sempre de citar, foi o depoimento dessa criança em juízo. E aí, o quanto o depoimento infantil pode ser fantasioso. E aqui eu ressalto, tá, pessoal, que a gente tem que ter, não é uma verdade absoluta, porque a gente está aqui para pensar, né? Não é para escrever verdades absolutas, né? O direito, né, não tem nada certo, não existe uma certeza, né? Dizer que a pessoa está afirmando em verdades absolutas de certeza, isso não existe. Então, os estudos da psicologia do depoimento infantil, eles vêm a demonstrar que tem que ter cuidado com o depoimento, porque as crianças, né, elas são mais passíveis de indução. E essa menina, considerando esse ambiente que ela vivia e a acusação contra o pai de abuso sexual, ela deu o seguinte depoimento em juízo, né? Sobre, pessoal, faço um outro parênteses, é bastante comum que as crianças se refiram ao órgão sexual masculino como cobra coral, como lagartixas, e usa essas terminologias, assim, até porque dependendo da faixa etária, elas não sabem, né, nem o que significa pênis e vagina, enfim. E ela disse que a cobra do pai, né, que foi colocada na vagina dela, ela tinha aproximadamente 1,20 m, era cinza com preto e branco, tinha olhos, mas não tinha boca, tinha pés, parecia uma lagartixa. E mais, o pai encontrou a cobra enrolada no caule de uma árvore, né, na frente da casa. Ele desenrolou a cobra e passou na peixereca da depoente. E depois ela seguiu o depoimento dizendo que o pai teria cortado a cobra em pedacinhos e feito um risoto para eles comerem. Né? E aí, no início, com base nesse depoimento,
né, o pai foi condenado por abuso sexual. E em sede de embargos, aí foi 2-1, ele foi absolvido, né, porque se sopesou, né, que não tem como condenar alguém com base tão somente na palavra da vítima, por isso que nesses delitos sexuais se tem a palavra da vítima somada, né, porque é um delito que é cometido a clandestinidade, geralmente se tem alguém que flagrou o abuso, ótimo, mas normalmente eles não têm. E se é um delito que não deixa vestígio, como uma passada de mão, como sexo oral, alguma conduta que seja invasiva, porém que não deixe vestígio, como conjunção carnal ou uma conjunção anal, né? Que é averiguada ao tempo do fato, e é importante, né, que se tenha isso para coleta do material genético ou de eventual lesão, fica muito difícil comprovar, né, com base tão somente na palavra da vítima. Por isso que se apoia muito na tal da avaliação psicológica, né, para não ter uma condenação com base em depoimentos que às vezes são muito fantasiosos. E aí eu sempre coloco, né, no livro como medida de redução de danos a investigação de outras hipóteses que não estão somente acusatória. Porque essa criança ela pode ter tido, sim, um contato com alguma situação sexual precoce, como poderia naturalmente acontecer em função da mãe dela trabalhar lá na casa de prostituição, né? E daí ter advindo do estímulo sexual precoce e não de um abuso sexual. A gente não sabe, né? Então, é indúbio pro réu, né? Não é indúbio pau no réu, né? É indúbio pro réu. Esse é o princípio, né? Então, a partir dessas premissas é que a gente... É uma prova muito difícil, tá? O pessoal faça brincadeira, mas é muito difícil trabalhar com esses casos, né? Quando não se tem uma contraprova. Extremamente complicado. E, professora, atualmente, né, na medida do possível, teve alguma situação que a senhora acabou estudando, enfim, se deparando, que foi comprovado de alguma forma que não era exatamente o fato daquela forma, que envolvia, então, uma falsa memória criada a partir de todo esse desenho. Atualmente, depois dessa pesquisa que a senhora fez, a senhora se deparou com algo nesse sentido? Sim, com alguns processos, sim, embora haja uma resistência, né, muito grande de se admitir a tese das falsas memórias, né, Carlos? Isso é uma tese que ela não é muito bem aceita, mas já me deparei com um processo criminal no qual a neta acusou o avô de ter praticado abuso sexual. E aí o depoimento dessa menina em juízo, né, foi no seguinte sentido: ela disse que a injeção do avô, foi o termo que ela usou, a injeção do avô foi colocada na peixereca dela, foi os termos que as crianças usam, né? E que dessa injeção saiu um líquido branco, né? Em que então, feito as devidas associações, a injeção corresponderia, né, ao órgão sexual masculino, o líquido branco, né? A secreção, enfim. E a partir daí surgiu a acusação de abuso sexual, enfim, né? Essa menina foi ouvida e confirmou essa situação. E o que foi engraçado durante a audiência é que em nenhum momento do depoimento dela ela soube apontar ou ela fez a conexão de que a injeção correspondia ao órgão sexual masculino. Inclusive, as partes perguntaram, não, pergunta lá na sala do depoimento especial onde é que está a injeção no corpo do avô, né? E aí qual foi a alegação, né? Ela disse que a injeção o avô teria tirado do armário do banheiro. Em nenhum momento ela apontou que a injeção corresponderia qual parte. Eles perguntaram qual parte do corpo estaria a injeção do avô, né? E essa menina foi nitidamente induzida a acreditar que teria, né, sofrido um abuso sexual quando se investigou, né, que o avô, né, e ela fez um relato dizendo que o avô teria buscado a injeção depois de correr, transpor um muro de 2 metros de altura e abusar sexualmente dela no banheiro, enfim, com essa situação toda, quando na verdade o que aconteceu, né? O avô estava em estado de câncer terminal, fazendo um tratamento bem grave, né?
custoso para o câncer, e ele tinha realmente injeções no banheiro de casa. Então, não se sabe qual foi a conexão, mas ela foi induzida, talvez nos questionamentos feitos aí de maneira evocativa, a fazer essa associação entre essa questão da injeção e do líquido que saía da injeção com o órgão sexual masculino. Professora, nas suas aulas, né, o pessoal lá na faculdade ainda não tem uma noção, tem uma noção por fora, assim, né, dos programas investigativos, né, a senhora disse que o crime é o que chama atenção, dos tribunais de internet, que vez ou outra a gente, né, acaba se deparando. Como é que a senhora aborda, né, esse tema e qual é o relato das pessoas, desses colegas, enfim, esses estudantes? Em algum momento, daqui a pouco, alguém já colocou de alguma forma que pudesse, olha, de fato, então foi uma falsa memória. Como é que eles absorvem isso, né, que a senhora coloca? Eles conseguem entender a gravidade desse tema? Claro, conseguem, sim, conseguem. Às vezes trazem alguns relatos de casos, né, que eles próprios vivenciaram, enfim. E eu até vou dizer aqui, claro, o tema é de suma importância. Às vezes a gente pensa, olha, eu trabalhei ali com a Elizabeth Loftus, que traz estudos de laboratórios, mas eu mesma, dentro de casa, eu sempre gosto de contar essa história. Eu fui vítima, né? Eu não, minha filha foi vítima de falsa memória. É verdade, foi sim, para ver como essa questão, né? O que ela passou durante anos me relatando. Mãe, lembra daquele acidente que nós sofremos? Né? Quem mora em Porto Alegre sabe, né, que uma das avenidas principais, a Avenida Ipiranga, tem um arroio que passa no meio, que é o Arroio Dilúvio. Sim. E durante muitos anos ela me relatou, lembra, mamãe, aquela vez que nós nos acidentamos e caímos de carro no Arroio Dilúvio? E estava muito frio. E eu disse, minha filha, eu não consigo me lembrar. Primeiro que eu nunca bati o carro. Imagina se eu não ia recordar de um fato dessa gravidade, ter caído no Arroio Dilúvio no inverno, que geralmente está mais cheio, né? Sim. Poderia até ter me afogado, enfim. E ela sempre recordava essa situação, né? E aí é importante até para o pessoal que está assistindo, que às vezes nem sempre a gente tem uma contraprova, né? Mas a minha filha, ela foi induzida a acreditar que ela teria, né? Ela foi induzida, foi implantada essa falsa memória, porque aí, claro, entre a realidade e o que aconteceu, né? Nesse intervalo aí pode haver uma confabulação, e aí quando o cérebro, né, confabula, pode ser inserida uma informação sobre um fato que não ocorreu. E aí depois eu descobri que ela foi induzida a acreditar pela babá, na época, que teria, por descuido, deixado ela cair dentro da piscina aqui de casa, num forte do inverno. E aí a babá induziu ela a acreditar que ela sofreu um acidente de trânsito comigo, quando esse fato nunca ocorreu. Você me perguntar, mas cadê a contraprova? Na época, o meu irmão estava aqui em casa, né? Ele estava... E ele presenciou a situação e a babá, na época, disse, pelo amor de Deus, não conta porque eu vou ser demitida. E eles vieram a revelar esse fato, o meu irmão veio a revelar esse fato 10 anos depois, mas a minha filha, até hoje, ela continua acreditando verdadeiramente que se acidentou com o carro no Arroio Dilúvio. Então, para vocês verem assim como esses fatos, claro, isso não teria uma relevância para um processo penal, né? Lógico, mas assim, vocês transportem isso para a realidade processual penal, o quanto pode ser grave, né? Para um imputado, uma pessoa que está sendo investigada, ser acusado falsamente aí de um delito sexual. Então... E essa pesquisadora, psicóloga, Elizabeth Loftus, que a senhora citou, inclusive participou daquele TED Talks, quem quiser pode assistir lá no YouTube também. É uma pesquisadora sobre a área das ligações cognitivas do cérebro, né? Então, olha a relevância desse estudo. Professora, antes do sorteio, eu gostaria de saber da senhora qual a perspectiva que a senhora visualiza hoje sobre esse tema ser cada vez mais introduzido no processo. Eu não vou nem dizer só no processo penal, porque
tem situações, por exemplo, a senhora falou de direito de família, que acabam sendo relacionadas ao processo penal de alguma forma e também a falsas memórias, né? Quantas situações aí envolvendo a disputa de guarda entre enfim, os genitores, né? Isso pode acontecer e acaba gerando uma ocorrência policial que vai gerar depois um processo criminal, eventualmente. Como é que a senhora visualiza hoje essa importância de ser cada vez mais tratado, mais relevado? Eu acredito assim, né, que essa é uma realidade que não tem como negar, né, a possibilidade da maculação da memória pela falsa memória. É uma realidade que os profissionais do direito, até a minha bateria aqui já estava acusando que estava terminando, tem medo que termine, hein? Não. Carlos, só para poder concluir. É uma realidade que ela está aí, não, a gente não tem como negar. E o que é o meu alerta? Por que eu venho aqui falar das falsas memórias? Nem tudo é falsas memórias, né? Isso aí tem que ficar bem claro, é uma patologia, mas que os profissionais do direito tenham mais qualidade técnica, né? E que estejam cientes e conscientes do problema, mesmo que não aceitem a tese, para que se faça uma produção de uma prova testemunhal. Afinal, a prova testemunhal ela continua sendo o fator humanizante do processo. Eu não tenho como abandonar a prova testemunhal, ela vai ser usada sempre, principalmente aí na área da família, na área criminal, com suporte em outros aspectos probatórios, que seria o ideal. Mas a prova testemunhal ela está aí. Então, o profissional que vai lidar com a testemunha, que ele se prepare, né? Que ele conheça o problema e que ele saiba lidar com esse problema. Então, por isso que eu sempre falo, né, que é importante trabalhar aí com medidas de redução de danos, né, de se utilizar a entrevista cognitiva, o próprio depoimento especial, não trabalhar com a gravação das entrevistas, porque quem vai assistir vai ter condições de dizer se a pessoa foi induzida. Tivemos um probleminha técnico, acho que acabou a bateria do telefone da professora Cristina, mas... Perdão, essa hora o telefone aqui tocando sem parar. Perdão, peço Voltou. perdão, pessoal. Não, tranquilo. E se explorar outras hipóteses que não acusatória, porque às vezes o que pode acontecer? Como tu bem falaste, pode ser um caso de alienação parental, lá na lei da alienação parental, no rol, a última hipótese, a mais grave, é de violência sexual. Então, falsa acusação de abuso sexual. Então, averiguar, né, se aquela criança não está sendo objeto de disputa de guarda, de pensão, e assim por diante. Então, são essas questões aí que a gente tem que averiguar. Então, meu alerta é mais para dizer, olha, o problema está aí. Embora a tese, como eu disse, não seja muito aceita, ela já chegou nos tribunais superiores. Vocês podem botar lá no STF, no STJ, a questão das falsas memórias. Às vezes ela é afastada, mas às vezes ela é reconhecida, principalmente com suporte no laudo, porque o laudo, num dos itens, sempre diz, olha, a criança foi sugestionada, a vítima foi sugestionada, induzida a acreditar, né? Há indícios de que houve indução, e aí a gente vai ter, né, uma resposta quando não há uma contraprova, porque quando tem uma contraprova fica melhor. E a atenção máxima, né, a professora já colocou também nos laudos, o questionamento que foi feito, porque é de extrema relevância, não se esqueçam, não é só a liberdade de alguém, é a vida de alguém, seja homem, seja mulher, enfim, que acaba sendo submetida a isso. Vamos deixar a professora descansar e antes, vamos fazer o sorteio. Eu estou aqui com o sorteio. As pessoas que participaram da live, então, vão participar do sorteio, estão aqui, ó, a auditoria já interna já foi feita. E depois entre em contato lá com a livraria do advogado para conseguir o seu exemplar, que será encaminhado pela livraria. Lá o nosso parceiro, o Janar, vai encaminhar com a cortesia da livraria. Tá bem. Muito parceiro. E depois entre em contato com a professora Cristina para conseguir o autógrafo, né, do livro, que vai ser de extrema relevância. Ainda mais o pessoal aí da Grande Porto Alegre vai conseguir. Ou, se não, em outra oportunidade, vai assistir a professora Cristina numa palestra, né, que a professora anda por todo o país e falando sobre esse tema. Então, vamos lá. Vamos mexer aqui.
Vamos ver o que caiu. Oh! Não sei se está enxergando aqui. Vitória Ortiz dos Santos. Ô, doutora! Ó, Felizarda. Parabéns, doutora. Felizarda, parabéns. Prova Penal e Falsas Memórias. Essa obra de extrema relevância para o direito brasileiro, tá? Direito brasileiro. Porque, como a professora disse, é uma pesquisa interdisciplinar. E justamente é isso que é o foco. A gente sair um pouco só do direito, trazer outras áreas do conhecimento para basear uma pesquisa acadêmica como essa da prova penal, no caso, e falsas memórias. Professora, suas considerações finais. Então, eu gostaria, né? Acho que até as considerações finais até eu acabei já fazendo, né? Em virtude dessa questão de não ter uma solução simples para um problema dessa magnitude, caso não se tenha uma contraprova, né, em delitos que não deixam vestígios, ou não se tenha um exame pericial, um laudo pericial que possa constatar que essa vítima realmente foi induzida, né? Então, trabalhar com outras hipóteses que não tão somente acusatória, a gravação das entrevistas, né? E averiguar o contexto em que essa vítima vivenciou, atuou, né? Porque muitas vezes a questão pode ter uma conotação sexual, mas que não seja necessariamente aquele sujeito o autor do fato, às vezes pode ser outra pessoa, enfim. Então, mais é para conscientizar os profissionais do direito na necessidade de produção de uma prova com qualidade técnica, para que, em última análise, se tenha também uma jurisdição, que é isso que importa, né? A jurisdição que se entregue para o jurisdicionado uma jurisdição de qualidade. Então, eu acho que seria isso o mais importante. Perfeito. Professora Cristina, foi um prazer, uma honra tê-la conosco aqui, conversando sobre a sua pesquisa sobre esse tema de extrema relevância para o direito brasileiro. E fica o convite para uma próxima oportunidade, a senhora participar novamente. E aquelas que nos assistiram ou que vão nos assistir, não se esqueçam. Para entrar em contato com a professora Cristina, @Cristina de Jesus, siga a professora lá no Instagram, Cristina de Jesus, também nos siga lá no @DescomplicaDireito01, no Instagram também. E se não é inscrito no canal do YouTube, por favor, se inscreva lá, acompanhe nosso conteúdo, inscreva-se no canal Descomplica Direito e parceria aqui da @Livraria do Advogado Editora, também lá no Instagram. Professora, muito obrigado pela sua participação, um abraço a todos e todas e até mais. Tá bom, obrigada pelo convite, um abraço para todo mundo, uma boa noite, um bom dia, né? E uma boa tarde aí para quem for assistir em outros períodos, tá bom? Obrigada, viu? Até mais, se cuida. Até mais.